Qual é o tipo de projeto de arquitetura que você faz? Ou seja, em que você é especializado? E você precisa saber disso porque se você vai estar trabalhando internacionalmente, existe uma expectativa de que você seja especializado em uma coisa, tá? Então, uma empresa de arquitetura pode ter vários tipos de projeto, mas o arquiteto, eles preferem que tenha a tendência, o profissional, né, a pessoa, é preferível que tenha a tendência de ter uma especialização. Porque aqui eles acham que quem faz de tudo não faz nada bem. Você tem que ter mais um foco para uma determinada direção de carreira que você quer. Por exemplo, direção de projetos. Mas tem projetos que são similares, tá? Então, por exemplo, Interior Design, Interior Corporative é bem similar. Se você colocar também para Hospitality, que são hotéis, né, hotelaria, esses três também pode fazer um grupo. Então, você pode dizer que você é especializado nesse tipo de projeto. Healthcare. Healthcare é uma coisa aqui que standalone. É o seu próprio mundo, ok? Para entrar no mundo do projeto de healthcare é muito difícil. Eu tentei várias vezes, eu quase consegui. Foi muito perto, mas eu não tinha tempo, não tinha qualificação, não tinha experiência, basicamente. Então, a minha carreira estava muito para frente, eu tinha muita experiência como arquiteta e pouca experiência em healthcare. Então, isso meio que me bloqueou, porque para eles contratarem uma pessoa que tinha os mesmos anos de experiência que eu tinha, eles preferiam pegar uma pessoa com mais experiência em healthcare com o mesmo tempo, porque você paga o arquiteto pelos anos de experiência, tá? Então, exemplo, se você vai contratar uma pessoa que tem 10 anos de experiência, você tem que pagar, digamos, $50 mil. Não se preocupe, não é muito mais. Mas vamos fazer conta redonda, tá? Então, digamos que o arquiteto de 10 anos de experiência ganha $50 mil. Então, se um dono de hospital vai contratar um arquiteto que tem 10 anos de experiência, mas só tem 2 anos de experiência ou menos em healthcare, ele está pagando $50 mil para ter muito pouco em retorno em questão de profissional capacitado, não um profissional tão capacitado. Agora, se ele contrata um outro profissional que tem 10 anos de experiência e 8 anos de experiência no hospitality, ele vai pagar os mesmos $50 mil, mas ele vai ter muito mais em retorno. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, quando você vai entrar naquele mercado, é bom que você entre cedo. O mercado de healthcare paga mais, já te digo. Por quê? Porque tem muito pouca gente. E tem gente que está dentro desse mercado e não faz bem feito. Então, qualquer um que tiver um pouquinho de experiência, eles vão estar agarrando e trazendo desesperadamente, porque eles precisam desse profissional, precisam de profissional com experiência. Então, se você tem interesse de fazer healthcare, hospitais e clínicas, então você tem que começar cedo, você tem que começar logo, você tem que fazer literalmente um curso de especialização. Tá? Você tem que fazer um curso numa faculdade que seja especializado para isso, para que você consiga entrar, se você está fora. Tá? E isso acontece também nos outros tipos de projeto, mas o healthcare como eu falei, standalone, é um mundo à parte. Tá? Então, é difícil de entrar? Sim. Como que eu entro? Fazendo um curso especializado para healthcare. E eles têm um código diferente, eles têm um design standard especializado
e o código de instalações mecânicas é muito mais complexo do que em qualquer outro lugar, tá? Então, é um projeto muito complexo, muito difícil. Mais difícil fazer um hospital do que fazer um aeroporto, ok? Só para você ter uma ideia. Aqui, nos Estados Unidos. Por que a gente está falando de questão de especialização? Porque no Brasil, você pode ser que esteja acostumado de fazer muitos tipos de projetos diferentes. Então, na hora que você vai escrever o seu resume, você vai fazer o seu currículo, isso pode ser conflitante, isso pode ser um problema, tá? Então, cuidado com a dissertação que você vai fazer. E às vezes é interessante só de você botar o nome do projeto e o tamanho e não dizer exatamente qual é o tipo de projeto, se é residencial, se é hospitalar, se é hotelaria. Então, tenta filtrar para que você pareça especializado, né, do que é o que eles esperam aqui. E você sabe, você já está sabendo de antecedência que você tem que ter uma preferência, tá? Então você tem que fazer uma escolha, porque a possibilidade de você ficar pipocando de um projeto para outro, de um tipo de projeto para outro, não é tão grande, ok? Então, se você tem uma preferência pessoal, eu acho que você deve trabalhar nisso no seu resume, ok?